Foi? Ô louco, o que tá acontecendo? Foi? Começou? Obrigado, esposa. Gente que eu amo, a paz. Hoje eu vou fazer um ao vivo um pouco diferente. Eu vou fazer um ao vivo sentado, porque as minhas costas doem, eu estou velho. Nossa, tá parecendo a cara do remédio aqui. Pronto, agora não tá mais. Gente querida do meu coração, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero fazer com vocês um vídeo um pouco diferente, porque vai ser um vídeo de ensino, mas ao mesmo tempo vai ser um vídeo divertido. E eu vou usar a lousa e eu vou ficar sentadinho. Então, né, vocês tenham misericórdia do gordinho que vos ama. Gente amada, vocês com certeza já ouviram expressões do tipo aleluia. Seja no momento de um louvor, ou seja quando você está contando alguma coisa e a pessoa fala aleluia, ou quando alguém demora, você fala aleluia. Tem hora que as pessoas usam de forma correta, tem hora que as pessoas usam de forma muito errada. Um aleluia fora de hora não faz o menor sentido. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava numa reunião e eu estava contando sobre uma pessoa que tinha perdido a mãe. E aí, falando, aí eu falei assim, a pessoa perdeu a mãe. Aí o outro, aleluia. Eu falei, aleluia, porque não é tua mãe. Porque se fosse sua mãe, você não tava falando aleluia, né? É fora de hora. Porém, quando a gente tá pregando evangelho, ou você tá num culto, aquele louvorzão tá arrebentando, e ninguém fala aleluia, fica um negócio meio vazio, tá entendendo? O aleluia fora de hora é muito ruim, mas na hora certa é fantástico. E agora que fica a dúvida, o que é o aleluia? Ah, que legal, a Elisiane tá assistindo. Elisamara, o Alexandre já é de casa. Da onde vem esse aleluia? Por que esse aleluia? Por que a gente fala aleluia? E em nome de Jesus, corte da sua vida o aleluias no plural. Isso é para tirar a alegria de qualquer pregador, gente. Misericórdia. Eu vou explicar o porquê. Primeiro que vocês têm que entender de tudo é a palavra aleluia. Aleluia. Ela vem do hebraico, né? E ela tem é uma formação, é uma junção de duas palavras. Então aleluia não é uma palavra única. Aleluia é uma palavra composta de duas que formam uma só. E é interessante que aleluia é uma palavra mundial. É uma palavra que ela é dita em todos os idiomas. Não é interessante isso? Aleluia é aleluia em qualquer lugar. E eu vou escrever para vocês, em português é aleluia, né? Espero que vocês estejam conseguindo ler. Só que o original dessa palavra seria mais ou menos assim. Aleluia. Com um J. Aleluia. É uma junção de duas palavras. Você vai dividir aqui no meio mais ou menos. Vai ficar... Cadê minha caneta azul? Vai ficar Halel e Iá. Eu coloquei com J, mas o melhor seria com um Y. Mas é só questão de fonética. Halel e Iá. Tá dando pra ver aqui bem? Tá? Da onde vem essas duas coisas? Halel é uma palavra em hebraico que significa louvor. Então Halel nada mais é do que louvor. Louvem, seja louvado, louvor a, louvor para. É um direcionamento de louvor. O que é louvor? Louvor é uma forma animada de se expressar uma adoração, um reconhecimento, um engrandecimento. Por isso que quando nós dizemos louvor a Deus, é porque nós estamos louvando a Deus. Porque o louvor não é só de Deus. Nós podemos louvar uma pessoa no sentido de reconhecer alguma coisa grande que ela fez. Então, por exemplo, o cara, sei lá, vou dar um exemplo simples. O cara foi para Olimpíadas e percorreu uma distância e bateu o recorde mundial. Ele será louvado por aquilo que ele fez, ou seja, será reconhecido. Porque tem pessoas que misturam. A palavra adorar, adoração, realmente é uma palavra que nós usamos muito errado, tá? Adorar é somente a Deus. Eu entendo, eu também falo às vezes, mas está errado. Quando eu digo assim, eu adoro Coca-Cola. Eu não posso adorar Coca-Cola. Adorar é somente a Deus. Eu gosto muito de Coca-Cola. Sei que eu não devo porque faz mal para os ossos, etc. Não tem nada de benefício. Fora o gosto maravilhoso e refrescante que tem. Mas faz mal.
Então eu gosto muito. Eu não posso falar, eu adoro os beijos de Linéia. Eu gosto muito, porque é minha esposa e eu amo ela. Mas adorar é somente a Deus. Já louvor não. Louvor ele é uma palavra que temos que ter um objeto, um sujeito que será adorado, né? Só o louvor por si só não quer dizer muita coisa. É uma adoração, mas a quem? Por isso que eles dizem Halel Yah. Yah é a primeira palavra, é a primeira, na verdade, sílaba de Yahvé. Yahvé, para vocês terem uma ideia, é o nome do Deus Pai. E é isso que eu quero explicar para vocês. Então, só para deixar claro, Halel significa louvor. Só por curiosidade, o livro de Salmos, que é o livro dos Halel, o livro dos Salmos, ele tem um Halel máximo, que eu quero mostrar aqui para vocês, que é o Salmo 113, 114, 115, 116, 117 e 118. Esses 6 salmos, do 113 ao 118, são ditos os máximos salmos de Halel. Eles eram cantados quando eles eram lidos na época dos judeus. Eu estou falando há 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, eles eram cantados. Então quando você for ler do Salmo 113 ao 118, saibam que eles são os top louvores do povo de Israel. Quando eles queriam louvar mesmo de fato a Deus, eles cantavam esses 6 salmos, esses 6 Halel, esses 6 louvores. Só para curiosidade, a título de curiosidade. Mas então por que eles falam que o Aleluia, que no caso seria a tradução mais correta, é louvado seja Deus, ou louvando a Deus, ou louvai a Deus, como se fosse uma ordem? Resumindo, Deus seja louvado, louvado seja Deus, isso é aleluia. Então aleluia tem que ser usado no momento em que você estaria querendo dizer em português assim, louvado seja Deus. Então você está no meio de um louvor, você fala aleluia, louvado seja Deus. Ou quando alguém conta um testemunho para você, você fala aleluia, louvado seja Deus. Ou quando você está num momento muito feliz, você quer dar glórias a Deus por aquele momento, você fala aleluia, louvado seja Deus. Então você entenda que quando você estiver dizendo aleluia, você tem que estar dizendo louvado seja Deus. Por isso você vai saber a hora de dizer, né? Não faz sentido dizer aleluia em momentos inoportunos, porque é uma expressão grandiosíssima. Louvado seja aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de adoração. Mas aqui tem uma coisa interessante, quer ver? Deixa eu achar aqui. Êxodo capítulo 20, verso 7. É um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos iniciais. Só lembrando, os 10 mandamentos iniciais, não existem só eles, tá? Eles não são os únicos mandamentos. A Bíblia tem um conjunto de 613 leis. Os 10 mandamentos são os mais conhecidos, mas existiam 613 leis. Isso é um assunto para outro vídeo. O verso 7 de Êxodo capítulo 20, ele conta uma coisa interessante. Ele fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tratará como inocente aquele que usar o nome do Senhor ou tomar o nome do Senhor em vão. O que Deus está querendo dizer aqui? Usar o nome dele fora de hora? Do tipo assim, minha comida no restaurante chegou cedo. Eu falei, graças a Deus, está usando o nome de Deus em vão. Não é isso. A expressão mais correta para usar o nome de Deus em vão é quando você diz que é do Senhor e não vive de fato como se fosse do Senhor. Então você está levando o nome dele em vão. Está entendendo? Falsos pastores, falsos padres, um evangélico de fachada, um católico de fachada. Você que diz crer, mas não vive como quem crê, está tomando o nome do Senhor em vão. É esse o sentido principal do que Deus está querendo dizer. É no sentido de sinceridade, honestidade e fidelidade àquilo que você professa com a sua boca. Seus lábios têm que dizer aquilo que de fato o seu coração pensa, crê, acredita, deseja e busca. Você está entendendo? Porque Deus Ele não leva o louvor falso em consideração. Então não adianta você estar na igreja, seja ela qual for, a denominação que for, isso é um problema seu, mas não adianta você estar lá e vivendo uma vida dupla e achar que você vai enganar a Deus e você vai colher os benefícios disso. Eu tô aqui na igreja, vou adorar a Deus, vou dizimar, vou fazer qualquer coisa aqui e Deus vai me abençoar. Mentira! A bênção é uma consequência daquele que tem intimidade e fidelidade com Ele. E ter intimidade e fidelidade com Deus é isso que é não tomar o nome de Deus em vão.
Mas há também os que são mais radicais no sentido de, e não, eu não discordo disso, tá correto, eu não vou usar o nome de Deus para qualquer coisa, eu só tô te dizendo qual é o sentido principal do texto. O sentido principal do texto é esse. É levar o nome de Deus eu dei até uma desafinada aqui porque eu engasguei. Você ouviu? O sentido é levar o nome de Deus em vão, é viver uma vida falsa. Mas também aconselho a não usarem o nome do Senhor fora de hora, tá? Fazendo piadas, principalmente fazendo piada. Tem gente que gosta de fazer piadinha usando o nome de Deus. Eu não aconselho fazer isso, tá? Ele merece todo louvor e toda honra. Tá tudo bem? Você olha com uma cara que eu fico curioso para saber o que você está pensando. Da onde então surge o Yah? Nós sabemos que o nome de Deus ele não é tomado em vão. Mas o que isso tem a ver com Yah? Porque Halel é louvem, Haleluya, louvado seja Deus. Mas por que ele fala Yah? Vamos para Êxodo capítulo 3. Eu vou mostrar para vocês aqui. Que legal, gostei da imagem assim ali. Dá pra... Não preciso mais ficar em pé pra fazer o bagulho. Minhas costas doem muito. Ficou bom. Então, da onde vem o Yah? Esse eu quero mostrar pra vocês. Alguém já viu essas palavras aqui, ó? Veja bem, que interessante, ó. Você já viu isso? Tá escrito, lógico, de um jeito não perfeitamente correto. Isso aqui, essa palavra, só que é hebraico, então você lê de lá pra cá. O hebraico é o contrário. Ao invés da gente começar a ler daqui, a gente começa a ler daqui. Isso aqui em hebraico, se a gente for trazer as letras, né, trazendo as letras pra cá, ficaria mais ou menos assim: Y, H, W, H. Isso é questão fonética, tá? Para um hebreu, um judeu, tentar ler essa palavra seria a mesma coisa que a gente tentar ler isso aqui. Como é que se lê isso? Não tem som. Esse aqui é o som das palavras pra gente. Interessante que eu já ouvi falar, só que eu nunca consegui provar isso, se é verdade. Eu ouvi, mas eu não sei comprovar. Que a pronúncia mais próxima disso aqui, em hebraico, seria o som do ar entrando e saindo dos nossos pulmões. Bonito, porque mostra que o nome de Deus é o fôlego de vida. Mas por que eu estou falando nome de Deus? Porque essa palavra, o Yahvé, ela aparece pela primeira vez na Bíblia em Êxodo 3. Até Êxodo 3, até o momento que Moisés está, né, na história de Moisés que está contando aqui em Êxodo 3, Deus não era chamado por um nome. Ele era reconhecido e as pessoas se dirigiam a ele pelos atributos dele. Então ele era conhecido como o El, que El é Deus, né? Mas El não é hebraico, El é na língua dos cananeus. Então é El Shaddai. Seria o Deus Shaddai, a gente entende como todo-poderoso. Dá para discutir o que é a palavra Shaddai, porque na verdade ela está mais ligada à questão de amamentar. O Deus que amamenta a si mesmo, ou seja, o Deus que é pleno por si só. Mas a gente entende como Deus que tem todo o poder, o El Shaddai. Ou o El Rafá. Rafá é cura, então El Rafá é o Deus que cura. Ou tantas outras expressões. El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele era reconhecido pelos atributos dele, mas não pelo nome. Aí acontece aqui Êxodo capítulo 3, olha que interessante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, que era um sacerdote em Midian. Que dá para se discutir como que ele era sacerdote, sendo que ainda não havia o sacerdócio. Mas isso é um assunto para outro vídeo também. E Moisés levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte Horebe. Verso 2. Lá apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Há uma grande discussão, que eu não quero entrar agora, que o anjo do Senhor aqui era o próprio Jesus. Tá? Porque Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Isso está em Colossenses capítulo 1. Então, muitas vezes, o Jesus ele era a forma humana e visível, porque Deus é espírito invisível, tá? Mas também é assunto para outro vídeo. Meu Deus, muitas, né? Dá vontade de sair para vários lados a palavra, mas eu tenho que ficar no foco. O foco é o Yahvé. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo
no meio de uma sarça. Sarça é um tipo de arbusto bem seco, bem rude, sabe? É um arbusto feio que fica no meio, no meio do deserto. E olhou, e eis que essa sarça estava ardendo no fogo, mas a sarça não se consumia. Então aquele fogo, ele estava queimando a sarça, mas ao mesmo tempo não estava queimando. Era uma visão sobrenatural. E Moisés disse: virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não queima. Na cabeça dele ele falou assim: meu Deus, vou ver o que está acontecendo aqui, né? Quero ver, estou curioso. Verso 4. E vendo o Senhor que Moisés se virou para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse o Senhor: não chegue para cá. Tire o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é uma terra santa. Não quero comentar disso agora, porque senão vou ter que entrar em questão de santidade e pureza de vestes de louvor. Vai ser outro vídeo. Disse mais o Senhor: eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés então cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Mas agora, o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou pular para o verso 14, porque eu não quero fazer aqui a análise expositiva desses versos. Eu quero chegar só no verso 14, onde ele diz assim. Verso 13, na verdade. Verso 13 para ficar uma sequência lógica. Verso 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou até vocês, e eles me disserem: mas qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Então disse a Moisés Deus: Iavé. Assim dirá aos filhos de Israel: Iavé me ensinou a vós. Aparece essa palavra aqui. Aparece essa palavra aqui, que lendo de lá para cá é como se fosse o Iavé, ou o som, né, do ar, o fôlego de vida, coisa linda, o nome de Deus é o fôlego de vida. Mas a tradução, o entendimento da palavra, apesar do escrito não ter uma pronúncia, se entende qual é a interpretação que se dá para isso. Que ele disse: eu sou. Eu sou seria a tradução dessas 4 letras. Então essas 4 letras, apesar de não terem uma pronúncia, elas querem dizer eu sou. Então, quando o judeu lê isso aqui, ele lê Iavé, mas Iavé quer dizer eu sou. Agora, aonde que está o interessante? Que Jesus, ele mostra eu não vou falar assim, a religiosidade, porque de certa forma está correto. Mas o medo que o judeu tinha de falar Iavé, o eu sou, em vão. Eles não falavam Iavé. E eu quero mostrar para vocês aqui como eles entesouravam esse nome. Há lendas que contam que os judeus massoretas, que era uma classe de judeu que copiava as escrituras, eles tinham tanta reverência pelo nome Iavé, que é o nome de Deus Pai, o eu sou, que quando eles iam copiar a Bíblia, eles pegavam a pena, né, ou a vareta de bambu, qualquer coisa que eles estivessem usando, aí eles molhavam na tinta e eles estavam lá, copiando, né, as escrituras. Quando eles iam usar uma pena para escrever Iavé, eles pegavam uma nova, escrevia o Iavé e depois quebrava. Ela não serve mais para nada, só para escrever o nome de Deus. Olha que sério, olha que reverência que eles tinham. Mas é interessante como Jesus quebra essa reverência errada, né, o entendimento errado que eles tinham, para trazer o entendimento de que ele é Deus, que Jesus é Deus. Jesus é Deus em forma humana e visível, mas Jesus é Deus. E olha só o que ele fala, que interessante, João capítulo 8, verso 56. Jesus diz assim: Abraão, o vosso pai, se alegrou em ver o meu dia. Vendo-o, se alegrou e exultou. Então disseram os judeus: você não tem nem 50 anos, como que você viu Abraão? Só um pause, isso aqui era uma citação de Jesus. Paulo vai falar um pouquinho sobre ela em Romanos capítulo 4. Deixa eu ver o verso, do verso 16 a 21. Quem quiser depois dar uma estudada. Paulo fala um pouco sobre isso, que Abraão creu mesmo sem ver com os olhos, mas ele viu na fé. E aqui Jesus está falando, ele não viu o Messias nascendo, mas Abraão viu pela fé que o Messias seria descendente do seu filho. Então Abraão creu na promessa.
Então é interessante que Jesus fala que Abraão se alegrou em ver o dia dele. Que dia? O dia do Messias nascer. O dia do Messias ser descendente de Isaac. E era isso que Jesus falou para os judeus. E os judeus falaram, você é louco, você não tem nem 50 anos, como que você viu Abraão? Aí Jesus fala o quê? Verso 58, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, ele é genial, ele usa a expressão eu sou. Ele não falou eu era, eu existia, ele falou eu sou. Porque o eu sou não só mostrava que ele era antes de Abraão, ou seja, ele era maior que Abraão, ou seja, ele era Deus, mas também colocava, ele trazia para ele o atributo do nome do Pai, que era algo preciosíssimo para o judeu. Então quando Jesus fala ó, eu sou, ele está embutindo ali nessa fala que ele era Deus, que ele é acima de Abraão, que ele é antes de todas as coisas, que ele é o criador de todas as coisas. Então isso causa um alvoroço entre os judeus. O verso 59 fala que eles pegaram pedras para tirar até em Jesus, porque eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Tá entendendo? Então o que é o interessante de tudo? Que o eu sou é o nome do Deus Pai, e o próprio Jesus assume esse nome do eu sou. Então Jesus é o próprio Deus. Olha que Jesus é incrível. Tá? Isso só para mostrar como os testemunhos de Jeová estão absolutamente errados. E é muito fácil de mostrar o erro deles, mas que não é também o assunto de hoje. Misericórdia. Eu acho que é a 6ª vez que eu falo isso, né? Agora, para terminar, da onde que vem então o aleluia? O medo de falar Yahvé de forma inoportuna ou em forma errada era tão grande que eles não diziam o Yahvé, eles só diziam o Yah. Então por isso que pegou a metade do nome de Deus. Vocês estão entendendo? Então só, no caso, que seriam essas 2 primeiras letras, né? Que eu escrevi no jeito certo, porque lá leu ao contrário. Então, na verdade, o que você tem que entender que aleluia é louvado seja Yah. Hallel, que é o louvor, mais o Yah, a primeira sílaba do nome Yahvé, que significa eu sou. Então, aleluia é louvado seja Yahvé, louvado seja D. Como se fosse assim, louvado seja D. Que D? D de Deus. Não, mas isso aqui Deus não é um nome. Deus é um substantivo. O nome dele é Yahvé. Agora, o que é interessante é que por que não existe aleluias? Porque se eu estiver falando aleluias, eu estou falando louvado seja deuses. Eu estou trazendo um plural. Só que não existem deuses, só existe um Deus. Um Deus. Então quando você fala aleluias, você está louvando deuses. Mas eu sei que você não faz de coração mal. Eu sei que você faz com a intenção de louvar a Deus, claro. Eu não estou falando da intenção do seu coração. Mas até intenções boas, feitas de forma errada, nos impedem de sermos abençoados. Por exemplo, Uzá, quando a arca foi cair, ele segurou a arca com uma intenção boa, mas ele foi queimado, porque ele fez algo muito errado, e Deus não divide a sua glória. Então ele não aceita uma adoração de forma errada. Então a partir de agora que você aprendeu isso, você adora de forma correta. Não fale mais aleluias. Tire o plural para sempre da sua vida. É aleluia. E eu já vi uma pessoa falando assim, Dani, mas não é que eu estou falando louvado seja deuses, é que eu quero louvar Deus 2 vezes. Então o plural devia estar no Hallels. Hallels Yah. É isso que eu devia falar. Aí é louvores a Deus. Hallels Yah. O Yah não pode ter plural, porque o Yah é o nome de Deus. Então quando você for falar aleluia, você entenda que você está falando louvado seja Deus. E use bastante de forma correta. Tá alguém pregando e falou alguma palavra boa, você fala aleluia. No meio do louvor, aleluia. Quando você quiser adorar a Deus, fala aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Entenderam? Glória a Deus. Maravilha. Não se esqueça de curtir o vídeo, quem quiser curtir, de compartilhar, quem quiser compartilhar. Se não quiser, não tem problema, vai chegar onde Deus quiser. Amo vocês. Mandei uma crônica nova ontem, mas ficou muito top. Glória a Deus. Por isso que fala sobre gratidão. Você vai mandar um e-mail para mim. Ó, daniel.saad@uol.com.br. Eu me arrependo muito de ter feito e-mail na UOL, porque a UOL é de esquerda. Eu não queria ter feito, mas agora como eu já fiz e tá tudo minhas coisas atreladas no e-mail da UOL, eu não consigo desfazer. Mas enfim, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra.
daniel.sade@uol.com.br. Manda um oi lá pra mim, você vai receber as crônicas e Deus vai falar contigo. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, amo vocês. E vou sair porque agora eu vou comer feijão, farinha e carne moída com alho que a minha esposa fez, que ela tá de comer 3 vezes até. Amo vocês. Beijos. Parou?